Olá, amantes da história. Sejam bem-vindos ao Momento História. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante, desenterrando uma das maiores injustiças da historiografia ocidental. Você já ouviu falar de Tácito, de Plutarco ou de Flávio Joséfo? Claro que sim. Eles são gigantes da história antiga. Mas, e se eu te dissesse que existe um historiador, um narrador, um médico que estava lá no início, testemunhando a fundação de um dos maiores movimentos da humanidade, mas que, por muito tempo, foi injustamente colocado à margem? Esqueça tudo o que você pensa sobre a Bíblia. Hoje, vamos olhar para o seu autor de uma forma que você nunca imaginou. Preparem-se para conhecer o verdadeiro historiador por trás de uma das narrativas mais impactantes de todos os tempos. O nome dele é Lucas. E por que a gente raramente o chama de historiador? Bem, a resposta está em um debate milenar sobre o que é a história. Por muito tempo, a história foi vista como algo objetivo, sem intervenção divina, sem milagres. A Bíblia, para muitos, era um livro de fé, não de fatos. Mas essa visão é, na verdade, um preconceito do nosso tempo. Lucas não escreveu para provar a ciência. Ele escreveu para provar a história. No prólogo de seu evangelho, ele deixa isso claro. Ele pesquisou cuidadosamente, conversou com testemunhas, para nos dar um relato ordenado. E foi isso que ele fez. Vamos pegar um exemplo que parece minúsculo, mas que esconde uma revolução historiográfica, o capítulo 15 do livro de Atos. Nele, Lucas não está apenas contando uma história. Ele está registrando um debate acalorado, uma reunião de governantes, um concílio que decidiu o futuro de uma nova religião. Ele nos mostra os argumentos, as opiniões e a decisão final. Pense comigo, isso não te lembra algo? O historiador judeu Flávio Joséfo fez o mesmo em sua obra, registrando os debates entre os líderes de sua nação. E o mais surpreendente é que Lucas fez isso como um participante. Ele não era um historiador neutro, observando de longe. Ele estava lá, presenciando a história acontecer. Então, por que a diferença? Porque Joséfo é considerado um historiador, e Lucas, muitas vezes, apenas um autor bíblico. A resposta é simples. Anacronismo. O que significa anacronismo? De acordo com o site UOL Escola, o anacronismo ou anticronismo consiste basicamente em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Em outras palavras, o anacronismo é uma forma equivocada onde tentamos avaliar um determinado tempo histórico à luz de valores que não pertencem a esse mesmo tempo histórico. Por mais que isso pareça um erro banal ou facilmente perceptível, devemos estar atentos sobre como o anacronismo interfere no nosso estudo da história. Considerando o anacronismo, o que os historiadores atuais fazem em relação ao historiador cristão Lucas? Nós, com nossos óculos do século XXI, julgamos Lucas com base em regras que não existiam em seu tempo. Flávio Joséfo, com sua narrativa sobre a guerra e a política, se encaixa mais na nossa ideia de história secular. Lucas, com sua narrativa sobre fé, espiritualidade e intervenção divina, nos força a expandir o que consideramos história. Mas essa é a beleza da coisa. A obra de Lucas nos mostra que a história não é apenas sobre reis e guerras. É também sobre ideias, sobre a forma como a fé molda sociedades e sobre a construção da identidade de um povo. Clareza e intenção histórica. O autor do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos é, de fato, um escritor com uma clara intenção histórica. No prólogo do seu Evangelho, Lucas afirma que pesquisou cuidadosamente os fatos e depoimentos para escrever um relato ordenado, o que demonstra uma metodologia de historiador. Ele registrou a vida de Jesus e, em Atos, as ações dos apóstolos, especialmente Paulo, das quais ele mesmo foi testemunha ocular em muitas ocasiões. Lucas e seu presentismo. O livro de Atos, ao dialogar com a lei mosaica e com o corpo governante de Jerusalém, demonstra uma preocupação com as questões institucionais do seu tempo. Além disso, é totalmente plausível que ele conhecesse a historiografia grega e romana. Sua abordagem de pesquisa e organização de fatos para um relato ordenado, como mencionado no Evangelho de Lucas no capítulo 1 versículo 13, é refletida uma metodologia que se alinha com a de historiadores como Flávio Joséfo e até mesmo Tácito ou Plutarco. O presentismo de Lucas era moldar a identidade de um novo movimento religioso, que estava se expandindo e se desvinculando do judaísmo, dando-lhe uma origem e um propósito bem definidos. Lucas é, sem dúvida, o historiador fundador do cristianismo. O trabalho do historiador Lucas é de uma relevância histórica incomparável, pois ele foi contemporâneo dos eventos e registrou, com metodologia e intencionalidade, o estabelecimento e as primeiras grandes decisões da Igreja. O livro de Atos é uma obra-prima de historiografia do período apostólico. Lucas foi o primeiro a fazer historiografia cristã de fato. Ele não apenas registrou eventos,
mas os organizou, pesquisou suas fontes e apresentou os debates internos que moldaram a identidade da Igreja. No livro de Atos, ele age como um historiador que compreende que as decisões institucionais de um grupo religioso têm um impacto histórico profundo. Lucas foi um pioneiro ao aplicar o rigor da historiografia greco-romana ao movimento religioso e ao documentar, de dentro, sua fundação e primeiros debates institucionais. René Descartes. O questionamento de Descartes marcou um ponto de virada crucial na historiografia ocidental. Com o Iluminismo, a história passou a ser questionada por não seguir a mesma lógica das ciências exatas. A busca por um método rigoroso para a história, que culminou na escola metódica no século XIX, buscou transformar a disciplina em uma ciência objetiva, focada em fatos, documentos e na crítica de fontes. Já a escola dos análises, no século XX, expandiu o campo da pesquisa histórica, olhando para o social, o econômico e as mentalidades, além dos grandes eventos. Os historiadores cristãos sob a lupa do século XIX e XX. Será que esses debates historiográficos, que buscaram a cientificidade, desconsideraram Lucas? A resposta curta é não. Mas eles mudaram radicalmente a forma como os lemos. Eles não foram descartados, mas reavaliados. A visão da escola metódica e do positivismo. A escola metódica, com sua ênfase no documento puro e na causalidade linear, teria visto as obras de Lucas com grande ceticismo. Os milagres, a intervenção divina na história e a falta de uma crítica de fonte como a conhecemos hoje seriam considerados não científicos. As obras de Lucas não eram vistas como obras históricas no mesmo sentido que os registros de um império ou os dados de um censo. No entanto, mesmo os positivistas mais rigorosos não os teriam descartado totalmente. Eles as usariam como fontes primárias para entender a mentalidade e as crenças das comunidades cristãs primitivas. O que ele não aceitaria como fato, eles aceitariam como um valioso testemunho do pensamento da época. A visão da escola dos análises. A escola dos análises, com seu foco nas estruturas e nas mentalidades, encontraria um valor imenso em Lucas. Eles não estariam tão preocupados com a literalidade dos milagres, mas sim com o que a crença neles revela sobre a cultura e a visão de mundo daquele período. Para os análises, o trabalho de Eusébio, por exemplo, não é apenas a história eclesiástica, mas um documento-chave para entender como uma religião em ascensão construiu sua própria memória, legitimou sua autoridade e se posicionou na história do Império Romano. Da mesma forma, o relato de Lucas sobre as viagens de Paulo e o Concílio de Jerusalém seria visto como uma fonte rica para analisar as relações sociais, as disputas doutrinárias e a organização comunitária da Igreja primitiva. Essas duas escolas historiográficas, nascidas do questionamento cartesiano, não desconsideraram Lucas. Em vez disso, eles forçaram a uma nova existência de suas obras. Estas obras deixaram de ser simplesmente lidas como narrativas de fatos para se tornarem objetos de análise histórica. Logo, Lucas não pode ser mais visto apenas como um historiador que buscava verdade objetiva, um conceito que a escola dos análises também relativizou. Ele passa a se tornar uma fonte essencial para entender como as pessoas daquela época construíam a sua própria história, o que é um dos principais objetivos da historiografia contemporânea. Por conta desta narrativa, podemos entender que o fato de uma obra historiográfica se basear em crenças, religiosas ou não, não a desqualifica como uma fonte histórica. A hipocrisia da crença na história. A visão de que a história deve ser um campo livre de crença é, na verdade, uma crença em si mesma. A objetividade absoluta é um ideal inatingível. Flávio Joséfo era um judeu zelote que se tornou aliado de Roma. Sua crença e sua complexa posição política moldaram profundamente sua obra. Ele não era um narrador neutro, ele tinha um propósito claro: justificar suas ações e a história de seu povo para os romanos. Mesmo assim, sua obra é uma das mais importantes fontes para o estudo do judaísmo do Segundo Templo e da Guerra Judaica. Nenhum historiador sério descarta por causa de suas crenças ou sua parcialidade. Em vez disso, lemos Joséfo completamente conscientes de sua crença e parcialidade, usando-as como uma lente para entender o contexto. Da mesma forma, a crítica que a escola metódica faria a Lucas por incluir a intervenção divina é, em grande parte, uma projeção de um regime de historicidade que não existia no século I. O próprio Lucas, em seu mundo, não via uma contradição entre a ação divina e o registro histórico. O que para um positivista do século XIX era crença não científica, para Lucas era a realidade dos fatos em seu mundo. Ou seja, registro de Lucas vai muito além da crença. Ele é um documento que nos permite entender a formação de uma comunidade, as disputas de poder, a disseminação de ideias e a construção de uma narrativa de identidade. É uma fonte histórica inestimável por si só, independentemente de sua base de fé. Lucas, assim como Joséfo,
É uma prova de que a história não precisa ser neutra para ser de valor imenso. O Momento História de hoje nos lembra que a história é viva, é multifacetada e está em constante evolução. E é por isso que Lucas merece ser redescoberto. Ele não é apenas um autor bíblico, ele é um dos primeiros e mais importantes historiadores da civilização ocidental. Se você gostou desse nosso bate-papo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Para não perder os próximos debates e se aprofundar ainda mais nesses temas fascinantes, se inscreva no canal Momento História e ative o sininho. Nos vemos na próxima, para mais um Momento História.